Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a aprender um assunto que é um pouco difícil, que é o terror na matemática, né? Que é a divisão. Nós vamos começar a entender o processo para depois ir dificultando, tá? E por que a divisão é um problema? Porque dividir na vida é muito difícil, né? A gente só quer ganhar. Mas a gente não quer dividir, a gente não quer dividir o brinquedo com o colega, a gente não quer dividir o quarto com o irmão, a gente não quer dividir a mãe da gente com ninguém. Então, dividir é sempre muito difícil na nossa vida. Então, quando a gente vai passar isso para a matemática, a gente também tem dificuldade, não é? Mas vamos acabar com isso porque é tudo muito fácil, muito simples quando a gente entende o processo. Dividir é só uma continha aqui na matemática, então a gente não precisa ficar com medo dela, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, o que é dividir? Dividir nada mais é do que separar em partes iguais. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que isso aqui é uma barra de chocolate dividida em quantos pedaços? 6 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero dividir, eu tenho a barra aqui, ó. Eu quero dividir essa barra entre eu e meu irmão. Vou ter que dividir na metade, em partes iguais, em duas partes iguais. Então, o que eu faço? Eu divido na metade, que quer dizer que são duas partes iguais. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3 e meu irmão com 1, 2, 3. Então, se eu dividir as 6 partes em duas partes iguais, cada um vai ficar com 3 partes. Não é fácil isso? Não tem nenhuma dificuldade, né, pessoal? É moleza, 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 moleza. E a gente tem que entender que a divisão é a conta inversa, é o oposto da multiplicação. Então, olha só, eu tenho 6 partes, eu divido em duas, cada uma vai ficar com 3. E a mesma coisa se eu fizer, ó, tem 3 partes aqui, mais 3 partes aqui, 2 partes de 3. Se eu juntar, vai dar 6. Então, quer dizer, 2 vezes o 3 vai dar 6. É uma conta ao contrário. E aí, eu separei outros exemplos aqui pra gente ver. Então, ó, esse do chocolate que eu dividi ao meio, 6 partes dividido ao meio dá 3 para cada um. Quer dizer, o ao meio são em 2 partes. E aqui eu dividi, ó, quando a gente, para facilitar, gente, eu fiz... Olha, eu ter 9 pauzinhos e quero dividir 9 pirulitos e quero dividir para 3 pessoas. Então, como é que eu faço? Ó, uma para cá, uma para cá, uma para cá. Então, aqui eu vou cortar os 3, ó. Dividir um para mim, um para o meu irmão e um para minha irmã. Vou continuar que ainda sobrou, ó. Uma para cá, uma para cá e uma para cá. Então, ó, já cortei mais 3. E eu posso continuar dividindo? Pode, porque eu ainda tenho aqui, ó, mais 3. Então, ó, um pra mim, um pro meu irmão e um pra minha irmã. Então, aqui, ó, eu dividi os 9 pirulitos em 3 partes iguais. Cada um ganhou o mesmo tanto. Não pode ser, claro que eu queria ficar com 4 e os dois com 3, né? Pra mim é muito melhor, né? Eu ficar com mais pirulitos. Mas na divisão é uma coisa em partes iguais. Então, cada um, eu fiquei com 3, meu irmão ficou com 3 e minha irmã ficou com 3. Então, lá, 9 pirulitos dividido para 3 pessoas são 3 pirulitos para cada um. Ah, professor, e qual que é a operação inversa? Olha, se eu tenho 3 pirulitos e são 3 pessoas, então 3 vezes 3 são 9. Moleza, né, pessoal? E aí, outra opção que a gente tem aqui também é usando dinheiro, que a gente pode usar. Então, eu separei aqui, ó, 12 reais, pra gente dividir para 3 pessoas. Mentira, 12 reais dividido para 3 pessoas. Então, como é que eu vou fazer, ó? Eu posso fazer, ó, tem 3 notas. Então, eu posso fazer, ó, eu fico com 3, Fernando com 3 e Luciana com 3, com 2. Ó, eu fico com 5, Fernando com 5 e Luciana com 2. Eu posso fazer isso? Não, não posso fazer, porque são valores diferentes. Então, o que eu tenho que fazer, ó? Se eu tenho 10 mais 2, 12 reais, então eu tenho que dividir tudo igual. Então, vamos passar aqui, ó, para 2 reais, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, eu vou ter 12 reais aqui. Agora, dá para eu dividir para 3 pessoas? Então, vamos ver, ó. Um para mim, 2 reais para mim, 2 para o Fernando, 2 para a Luciana.
2 para mim, 2 para o Fernando e 2 para a Luciana. Dividir em partes iguais, todo mundo com o mesmo tanto? Todo mundo com o mesmo tanto. Então, quanto que, ó? 12 dividido para 3 pessoas, cada um ficou com quanto? Ó, 2 mais 2, 4. Cada um ficou com R$ 4. E assim a gente vai fazendo, pessoal. É difícil? Não, não é difícil, é moleza. E é só a gente sempre pensar no fato ao contrário. Qual que é o fato ao contrário? A multiplicação. Então, olha só, eu tenho 4 3 vezes, então é 4 vezes 3, 12, não é?